Olá, meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos repercutir as falas do presidente Lula com relação à ofensiva de Israel na faixa de Gaza e a gente vai comentar um pouquinho também de algumas falas desastrosas do ex-presidente Jair Bolsonaro e o que a gente pode tirar de lição, o que a Bíblia tem a nos dizer com relação às nossas palavras, a forma com que a gente fala. Então eu quero aproveitar que esse assunto está bastante em alta agora e comentar um pouquinho, sempre tirando uma reflexão bíblica, para que assim a gente possa aprender e a gente possa crescer. Então fique conosco até o final, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, vocês devem ter acompanhado a fala do presidente Lula. Ele estava na Etiópia, na África, e ele participou de uma entrevista coletiva ali. E ali ele estava fazendo comentários a respeito da ofensiva do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas ali na faixa de Gaza, na Palestina. E ali ele fez um comentário que até então tem gerado muita indignação, especialmente no povo judeu, no governo de Israel, e até em outras partes do mundo também, onde ele compara o que está acontecendo lá na faixa de Gaza com o Holocausto, né, com o regime nazista de Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus no século passado. Então, essa fala do presidente Lula, essa comparação que ele fez, realmente foi uma comparação totalmente descabida e absurda, porque por mais que ele possa criticar o Estado de Israel, né, com relação à ofensiva, né, de defesa do Estado de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Palestina, mas não tem como você comparar com o Holocausto que aconteceu ali na década de 40, onde Adolf Hitler e os nazistas eles assassinaram de forma deliberada mais de 6 milhões de judeus e fora outras minorias também. Então essa fala realmente pegou muito mal e aí eu queria trazer isso um pouquinho, esse mau exemplo, né, de como que nós devemos muitas vezes tomar cuidado com o que a gente fala. E eu queria acrescentar também a este exemplo, para não dizer que esse vídeo aqui ele é tendencioso, ele está criticando somente o presidente Lula, sendo que nós temos na nossa história recente um outro presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro, que também falou muita bobagem, que também vira e mexe vinha a público falar coisas assim absurdas. E no período da pandemia especialmente, o presidente Bolsonaro ele falou muita coisa que não deveria ter sido dita. A começar por um discurso que ele fez em cadeia nacional, onde ele disse que o coronavírus era apenas uma gripezinha, né? E que se ele fosse infectado com o vírus, ele ficaria no máximo com uma gripezinha aí. Essa foi uma das várias falas do presidente Bolsonaro nessa época, e teve uma outra também que foi bastante infeliz da parte dele, onde ele disse que ele foi questionado por um jornalista com relação à quantidade de óbitos que estava crescendo no país, e ele disse que ele não era coveiro. Ele disse daí, eu não sou coveiro. Então não é esse tipo de comportamento que a gente espera de um líder, o presidente da República de um país tão importante como o Brasil. Então, se ele está ali na posição de líder, primeiro ele tem que dar o exemplo. Ele tem que saber se portar, ele tem que saber falar, ele tem que saber responder às pessoas. A gente sabe que muitos jornalistas também usam esses momentos de entrevistas coletivas para provocar, né, para realmente fazer com que a pessoa que está sendo entrevistada ela perca a paciência, enfim, ela provoque ali uma resposta mais enérgica. Mas ele tem que estar preparado para isso. Afinal, ele é o presidente da República. E a gente vê, tanto no presidente Lula quanto no ex-presidente Jair Bolsonaro, um total despreparo para lidar com essas questões, né? E eles parece que não têm a noção de que quando eles dão uma resposta como essa, o Lula comparando a ofensiva de Israel com o Holocausto, e o presidente Bolsonaro falando, e daí eu não sou coveiro,
ou outras falas que ele disse, né, que nós estamos num país de maricas, ou falando que o coronavírus é uma gripezinha. Essa gripezinha, né, entre aspas, matou mais de 700 mil pessoas no Brasil, fora as milhões de vidas que foram perdidas no mundo. Então você vê que falta um pouco aí de empatia, né, um pouco de solidariedade com as pessoas que estavam sofrendo naquele momento por conta do coronavírus. E o Lula, da mesma forma, ele atinge aí milhões de pessoas, milhões de judeus espalhados pelo mundo, que ainda tem bastante vivo a questão do Holocausto, né, que foi ali um massacre dos nazistas contra o povo judeu. Eu quero ler com vocês alguns textos para a gente tirar de lição realmente desses acontecimentos. O primeiro texto está em Colossenses, no capítulo 4, verso 6. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito de como deve ser o nosso comportamento ao nós falarmos, ou nós nos dirigirmos a palavra a quem quer que seja. Está escrito o seguinte, Colossenses 4, verso 6, que a palavra dita por você seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como deve responder a cada um. Então olha só esse texto. As nossas palavras devem ser sempre agradáveis e temperadas com sal. Nós podemos dar uma resposta enérgica, como no caso aí dos nossos políticos, né, dos nossos presidentes? Sim. Só que isso tem que ser feito de forma correta. Né? Você tem que tomar cuidado com o que você fala. Tem um outro texto também, lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, verso 11, que eu quero ler aqui com vocês também, que vem falar sobre a questão de como devem ser as nossas palavras. Né? Provérbios capítulo 25, verso 11 diz o seguinte: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então a gente precisa ter cuidado e falar as palavras corretas ao seu tempo. Tem um outro texto em Mateus, no capítulo 12, verso 37, que é o próprio Jesus que diz o cuidado que nós devemos ter com o que a gente fala. Né? Mateus capítulo 12, verso 37, ele vai dizer o seguinte: porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, é o que está acontecendo, né? O presidente Lula, por exemplo, está sendo condenado aí por muita gente. Claro que tem pessoas que concordam e apoiam o que ele disse, mas tem outras pessoas que estão aí condenando o presidente Lula e o próprio Estado de Israel, por meio ali dos seus políticos, dos seus embaixadores, estão cobrando um pedido de desculpas por parte do presidente Lula, e parece que ele não está muito disposto a pedir desculpas ao povo judeu, pedir desculpas aos israelitas por conta dessa fala. E eu quero ler um outro texto no livro de Tiago, no capítulo 3, verso 6, que diz o seguinte: ora, a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então a nossa língua, apesar de ser um órgão pequeno no nosso corpo, mas como está dizendo esse texto aqui, ele pode colocar tudo a perder, né? Aquilo que a gente fala, não tem como voltar atrás. Então a gente tem que pensar bem antes de falar. E podemos usar esses exemplos que eu dei aqui, do presidente Lula, do presidente Bolsonaro, e você pode imaginar outros exemplos de pessoas públicas que falaram coisas absurdas que não deveria ter sido feito, depois tem que voltar atrás, mas aí o estrago já está feito. Então a gente pode usar esses exemplos para nós e procurar falar com equilíbrio, com ponderação e com sabedoria. Um outro ponto também muito importante, nos dois casos, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro, quando ele deu aquele primeiro discurso dele famoso, no qual ele disse da gripezinha e tudo mais, ele estava falando de um vírus que era novo, que os próprios médicos, que são os especialistas na questão, não estavam sabendo lidar bem com isso. Que dirá ele que é presidente da República, um político? Então ele estava falando de uma coisa que ele desconhecia, que não era do campo de atuação dele. E ele estava ali falando como se fosse um especialista. Se ele fosse contaminado por causa do histórico de atleta dele, ele
pegaria apenas uma gripezinha. O que se provou não ser verdadeiro, porque muitas pessoas saudáveis ficaram gravemente doentes e chegaram até a morrer. E o presidente Lula, da mesma forma, quando ele faz essa comparação, né, dos ataques do Hamas contra Israel, que provocou de Israel uma defesa, né, da parte dele, ele comparar isso com o Holocausto, eu acho que o presidente Lula ele não deve ter entendido o que aconteceu no Holocausto. Então, nós podemos tirar de lição que a gente precisa saber mais das coisas quando a gente fala. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas saem dando opiniões, saem falando de coisas que muitas vezes elas não dominam, elas não entendem. E aí acabam realmente falando muita bobagem, acabam falando muita besteira. Então a gente precisa, antes de dar opinião de algum assunto, ainda mais assuntos delicados, a gente precisa procurar entender um pouquinho, procurar ler mais, pesquisar, ir nas fontes corretas, para que aí sim a gente possa, se tiver que dar alguma opinião, ou se a gente se dispor a dar alguma opinião, que a gente possa fazer isso de forma correta e tendo entendimento daquilo que a gente fala. Porque realmente hoje com as redes sociais, isso é muito bom. Eu mesmo estou utilizando uma rede social aqui para gravar esse vídeo, mas também a gente precisa ter esse cuidado de saber falar e saber o que a gente está falando, para de repente não falar alguma bobagem. E tudo isso, e todo esse equilíbrio, essa sabedoria, quem é que nos dá? É o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é uma ótima fonte de sabedoria. A lei de Deus, né, a Bíblia, os escritos do Antigo e do Novo Testamento são uma ótima fonte de sabedoria. Então, a partir do momento que a gente começa a estudar a Bíblia, que a gente começa a ler, desenvolver o hábito da leitura da palavra de Deus, a gente vai estar entrando em contato com a mente mais elevada e sábia do universo e perfeita, que é a mente de Deus. Então, a gente pode usar esses textos que eu mencionei aqui como textos que podem nortear a nossa vida. E assim a gente ter sabedoria, equilíbrio, as nossas palavras serem sempre temperadas com sal. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.